Bom dia, moçadinha. Então vamos lá, né? A resolução, a devolutiva, portanto, das atividades que eu encaminhei para vocês. Tranquilos? Bom, primeira questão, vocês observam, ela é uma questão da Unicamp, traz um gráfico, né, para vocês observarem, e nesse gráfico o que você tem é a variação média de salinidade, né? E aí considerando os oceanos por latitude. Então você vê que no gráfico você tem a representação tanto do hemisfério norte como também do hemisfério sul. Então, lembre, latitude é um fator, né, da atmosfera, é um fator do clima, e lembrando que, de acordo com a latitude, né, à medida que a latitude aumenta, a temperatura ela diminui. Então, nós precisamos lembrar, né, dessa informação. E aí, claro, então vamos analisar o gráfico e as alternativas que nós temos aí. A partir então do texto, né, e do gráfico, o texto diz o seguinte: as condições atuais do clima global são responsáveis pela diferenciação da salinidade nos oceanos em diferentes latitudes, né, conforme a ilustração abaixo. Então, a salinidade é um dos elementos, é um dos fenômenos das águas oceânicas, né, lembrando disso, tá? Bom, a primeira alternativa diz o seguinte: os baixos teores de sais dos oceanos são observados em toda a faixa de baixas latitudes. Então veja bem, baixa latitude nós temos maior temperatura. Maior temperatura, com certeza, nós vamos ter aí um processo maior de evaporação, não é? Lembrando do ciclo da água. E se tem maior evaporação, o que nós precisamos lembrar? Os sais são cloretos. Cloretos não evaporam. Então, se você tem um processo alto de evaporação, com certeza a água evapora, mas o sal não. Então, você acaba tendo o quê? Um alto teor de salinidade. Então, na realidade, nas baixas latitudes, o que nós vamos ter é um teor elevado de salinidade. Então, relacione assim: baixa latitude, maior salinidade. Então, essa informação ela está errada. Na letra B diz o seguinte: o excesso de precipitação nas áreas de médias latitudes e na proximidade dos polos é responsável pela ocorrência de maior salinidade nos oceanos do hemisfério sul. Bom, independente do hemisfério, o que precisamos entender, tá? Dentro desse contexto, maior latitude, menor temperatura. Então, maior latitude, menor temperatura. Menor temperatura, menor a evaporação. Menor evaporação, entenda, nós vamos ter uma quantidade menor de salinidade nas águas oceânicas, tá? A referência do hemisfério sul, o fato de você ter uma salinidade maior no hemisfério sul se deve ao fato do hemisfério sul ser o quê? O hemisfério das águas. Então é lógico, se tem uma maior quantidade de águas, você vai ter uma maior salinidade. A ocorrência de uma maior salinidade nesse hemisfério sul, mas pela quantidade de água. Então, a informação aqui não é correta porque ele está relacionando a latitude à maior salinidade, tá? E o fato envolve aí os oceanos aí do hemisfério sul. Então, mais uma alternativa que não está correta. Na letra C nós temos lá: nas áreas próximas a 90 graus de latitude, a salinidade dos oceanos é similar, pois as condições climáticas favorecem a ocorrência de grandes volumes de chuva e um grande déficit de evaporação. Primeiro, considerando até a informação que eu disse agora há pouco na alternativa anterior, tá? Dizendo que a salinidade dos oceanos ela é similar, você viu que existem diferenças, tá? Justamente em função, né, da quantidade de água entre os dois hemisférios, tá? Outra situação, ocorrência de grande volume de chuva. Quando eu falo de uma latitude de 90 graus, eu estou falando das áreas de polo, são os polos da Terra.
E no polo, você não tem a chuva como uma forma de precipitação, mas sim a neve. Então, grandes volumes de chuva, negativo. O que nós temos aí é uma baixa precipitação. Então, mais um erro, alternativa, portanto, errada. Então, nos sobrou a última alternativa, onde você tem lá que o percentual mais baixo de salinidade dos oceanos nas altas latitudes tem relação com a maior entrada de água doce nos oceanos, que ocorre em razão do derretimento das geleiras. Então, realmente correto aí, porque realmente nós temos uma baixa salinidade nas áreas de altas latitudes, isso em função do derretimento do gelo, né, das calotas polares. Ou seja, pelo derretimento da neve, do gelo, você tem uma liberação maior de água doce no oceano. Então, o que justifica essa baixa salinidade. Então, está aí, a alternativa para essa questão número 1 é a letra D. Tranquilos? Vamos aí para a segunda questão. A segunda questão traz o seguinte: professor de geografia explica por que áreas altas são mais frias. O professor compara Recife, 3 metros de altitude, às cidades do interior. Pernambuco tem região de Brejo, onde a altitude chega a 960 metros. A partir da leitura do texto, assinale o item que apresenta a explicação correta do professor sobre o fenômeno geográfico das áreas altas, né, apresentarem temperaturas mais frias. Então, o que nós já vimos em relação à altitude como um fator climático, né? Você sabe que quanto mais alto, mais frio. Então, você aplica isso à primeira camada da atmosfera, a troposfera. Na troposfera, o gradiente térmico se comporta assim: quanto mais alto, mais frio. Por quê? Quanto mais alto, mais rarefeito é o ar, menor quantidade de calor é absorvida. Então, lembra dessa forma. As alternativas trazem também essa questão da pressão atmosférica, né? A pressão que representa o peso do ar, tá? Então, se eu vou relacionar a temperatura à pressão atmosférica, eu preciso lembrar que o ar ele tem um comportamento elástico. Quando o ar aquece, ele expande, quando o ar resfria, ele contrai. Então, eu relaciono alta temperatura, baixa pressão. Baixa temperatura, alta pressão. Então, vamos lá. A partir da leitura do texto, assinale o item que apresenta a explicação correta, né, sobre o fenômeno geográfico de áreas altas apresentarem temperaturas mais frias. Então, na letra A diz o seguinte: quanto maior a latitude de um lugar, maior será a temperatura. Bom, já temos um erro aqui. Quanto maior a latitude, já vimos isso na questão anterior, né? Maior latitude, menor temperatura. Então, a minha alternativa já está errada, tá? Na letra B diz o seguinte: quanto maior a latitude de um lugar, menor será a temperatura. Até aqui, tranquilo, né? Realmente, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto mais alto, mais frio. Agora vamos lá. Pois a pressão atmosférica diminui e o ar se torna rarefeito. Também está correto, justamente porque nós vimos alta temperatura, baixa pressão, baixa temperatura, alta pressão. Então, tranquilos. Então, já temos uma resposta, né, coerente. Na letra C diz: quanto maior a altitude de um lugar, quanto maior a altitude de um lugar, maior será a temperatura. De novo, tá? Mais alto, mais frio. Então, já pulou aqui. Na letra D, quanto menor a latitude de um lugar, menor será a temperatura. De novo, menor latitude, maior temperatura. Então, erro de novo. Na letra E, quanto maior a altitude de um lugar, maior será a temperatura. Olha lá, maior altitude, mais alto, mais frio. Então, de novo, erro. Então, confirmamos, sem dúvida alguma, tá? A alternativa aí da letra B. Então, veja, duas questões aí, por enquanto, tranquilos, né, para a moçada, dentro do tema atmosfera. E é exatamente por aí, tá, pessoal? Veja como as informações, né, dentro dos elementos da atmosfera, dentro dos fenômenos e dos fatores, né, que envolvem tanto o clima como o tempo, vê que dá para a moçada ter aí, né, uma base bem legal, bem tranquila. Fechou?